célula, né? Eu tô vendo aqui células lindas, maravilhosas, um look mais lindo que o outro, né? Já fazer um desfile no final, Diego? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus nesse momento, dar o nosso melhor para Ele, amém? As palmas, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, que as palmas louvem o Senhor, aleluia. Todos que precisam ter esperança pra viver.
seu amor, Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, com fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Mas nenhum temor nos libertou, temos ao Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós.
só contigo. Jesus, teu coração batendo em nosso coração. Não prevalecerão, nem arma forjada prosperará contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, nem arma forjada prosperará. Pelo sangue de Jesus recebemos a vitória, nele a ressurreição e a vida, a ressurreição e a vida. E em breve Deus o Pai esmagará o Satanás debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Em meio à tua glória, somos um só contigo. Jesus, teu coração batendo em nosso coração. Em meio à tua glória, somos um só contigo. Jesus, teu coração batendo em nosso coração. Aleluia. Essa aleluia, essa aplauda o Senhor Jesus. A paz do Senhor, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vim aqui para saber quem está nos dando a honra da sua presença, quem está nos visitando. É um culto de célula, né? Geralmente tem visitantes. Aqui do meu lado direito, tem alguém visitando? Levanta assim o bracinho, glória a Deus. Tem um casal, né? Sejam bem-vindos. Aqui do meu lado esquerdo, desse ladinho aqui, ó, tem alguém nos visitando? O senhor já é de casa, né? Tem um senhor ali, seja muito bem-vindo. O esposo da irmã Dora, ele já é de casa. Glória a Deus. Vamos lá, igreja, vamos falar. Todo mundo já sabe. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, seja abençoado. Muito feliz com a presença de vocês, sinta-se à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Estamos no nosso culto de células, né? Aleluia. Quantos estiveram aqui domingo passado aqui? Glória a Deus. Já me conhecem, né? Se não conhecem, pergunta para o irmão que está do lado. Eu estou aqui, o novo cooperador dessa obra do Senhor, nesse lugar. E não está presente minha esposa por motivo de saúde, né? Por isso que ela não está presente. Tá bom, meus irmãos? Vamos estar orando e agradecendo a Deus pelas bênçãos do Senhor, nosso Deus, tá? E eu vou passar aqui os avisos. O principal é o nosso evangelismo global, tá? Que vai começar na quarta-feira com os homens, quinta com as mulheres e sexta com a juventude da igreja, tá? E no sábado com toda a igreja às 15 horas, tá bom? Aí no final eu vou falar com toda a liderança de homens, todos os líderes de geração, mais o de missão ali, irmão Auridimar, né? Que é a irmã, acho que não pôde estar presente, né? E a gente conversa, tá? Juntamente com o Diego, e nós fazemos os acertos para que dos horários, e aí divulga no decorrer da semana, de terça-feira em diante já divulga,
e nos canais aí da igreja. Amém? Glória a Deus. Então pronto, nosso evangelismo, vamos estar orando e evangelizando nesses dias, que os horários nós vamos estar passando aí, cada geração vai escolher os melhores horários. Eu até vi aqui as irmãs já sugerindo, né, que na quinta-feira, a partir das 17h30, já vão estar se concentrando aqui na congregação para evangelizar. E no sábado é toda a igreja, e aí nós vamos na caminhada com bandeira, com boné, com faixa, em direção à quadra. Tá bom, meus irmãos? Aleluia, já foi dados bem-vindos, né? Falei com alguns irmãos no início do culto, né? Tem ali 2 jovens que estão nos acompanhando, ali o Elinaldo, não, o Ismael e o Neto, não sei se vou chamar por esse nome, né? Glória a Deus. E tem mais uns 2, né? A gente está em transição aí de mudança, eles estão nos acompanhando, tá? E a minha filha que está ali na frente, aqui na frente, melhor dizendo. Meus irmãos, nós queremos já orar, para não deixar para o final do culto, por um casal dessa igreja. Ah, sim, antes de orar pelo casal, fazer a apresentação dos candidatos a diaconato desta igreja. Eu não sei se peço para vir aqui à frente, eu acho que eu vou pedir para vir aqui à frente mesmo, né? 2 já estão aqui na frente, né? Glória a Deus. Pode vir, meus irmãos. O irmão Mário, a irmã Larissa, a Mirlene não pôde estar. Pode ficar aqui em cima mesmo para a igreja conhecer. Beatriz e Diego. A Beatriz é tecladista, né? Glória a Deus. Aleluia. 3, 4. Só a Mirlene, né? Ela está em uma missão, não pôde estar. Tá bom, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Está aqui. Esses irmãos estiveram no Canaã, né, um dia todo lá, né, tarde toda, né, e sendo ministrados, sendo ensinados pelo Senhor. Provérbios 9:9 diz assim: ensina o justo e ele crescerá em entendimento, né? Então é ensinar, né, é coisas que a gente já sabe, é colocar em prática aquilo que a gente já sabe, né? De repente tudo que foi falado a gente já sabe, né, mas é para dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Dá instrução ao justo e ele crescerá em entendimento, né? Eu até citei isso aqui na nossa aula inaugural de teologia, acho que 2014, 2015 aqui. E o Diego foi meu professor aqui, né? Gladstone. Disse: o que você acha da teologia? Eu digo: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento, né, irmão? A gente só vai crescendo na graça do conhecimento, mas crescendo é diminuindo no reino de Deus, né? Não é ficando maior, não, né? Se você for na altura, que uns são mais altos, outros mais baixos, mas isso aí é o tamanho de Zaqueu e o tamanho de cada um, né? Glória a Deus. Quantos querem louvar a Deus pela vida desses irmãos? Vamos dizer a eles: Deus os abençoe. Continue cooperando com a obra do Senhor, até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos aplaudir o Senhor por eles, né? Deus abençoe. Continua cooperando, né, irmão? Aleluia. Agora sim, vou chamar o casal, irmão Pedro e Clícia. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, meu, dá glória a Deus, né? Aleluia. Pode vir aqui à frente, que é para vocês verem, né? Aleluia. São mais bonitos do que já são, né? Mais bonito ao vivo ainda, né? Pai do Senhor, sejam bem-vindos, Deus abençoe, né? Eu sou o novo cooperador dessa igreja aqui, pode vocês não me conhecer. Se vocês me verem por aí, irmão, eu não falar com vocês, vocês falam comigo, né? Ali no Lírio do Vale, não estou fazendo propaganda do mercadinho, não. Tem mais crente do que descrente, né? Até os funcionários lá são crente, né? Eu vejo gente do 5, do 4, do 2, do 10, né? De tudo quanto é lugar lá, né? Eu dou a parte do Senhor, mas de repente, se eu não der a parte do Senhor, o Senhor dá para mim, né? Glória a Deus. Quantos querem louvar a Deus pela vida desse jovem casal? Vamos dizer a eles: Deus vos abençoe. Continuem unidos
até Jesus voltar. Até o arrebatamento. Glória a Deus. A Bíblia diz que digno de honra é o matrimônio, né? Hebreus 13 e algum versículo lá, não é o 13:8 não, o 13:8 é Jesus é o mesmo, mas está lá, 13, 2, 3 por ali assim, digno de 3, e o 13 verso 4, é honrado o matrimônio, é venerado, né, irmãos? A gente tem que investir, não é verdade, irmãos? Eu digo assim, olha só, não vou me emocionar não aqui, mas o casal, se for jovem, se escolher casar na igreja, ele pode escolher a igreja, ele pode escolher a área, ele pode escolher o pastor, né? E se a gente não tiver carro, a gente empresta o carro da gente para levar, não é verdade, irmão? É ou não, irmão? Sim, porque os do mundo, às vezes, que tem um outro gênero lá, que eles não podem casar, mas eles querem casar, eles querem festa, querem bênção. E por que a igreja não valorizar, né? Dar honra, dar apoio, né? Aconselhar, assessorar, ajudar, né? Então, Deus os abençoe. Quantos querem orar por eles? Aqueles que puderem ficar de pé, fiquem de pé, né? Glória a Deus. Estendo as mãos para cá, em nome de Jesus, aleluia. Pode chegar aqui à frente, os dois, mais aqui, né? Ele coloca a mão sobre as mãos dela, já foi abençoado, mas eu vou orar com eles aqui. A mão do irmão sobre a dela e eu orando sobre a mão dele. Senhor Jesus, aqui nós te agradecemos, Senhor, pela vida desta família, que é um casal que regulariza a sua situação diante dos homens e diante de Deus. Que a tua bênção esteja nas mãos deles e que o Senhor venha conduzi-los eles a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Que a bênção do Senhor que enriquece esteja na vida deles, Senhor, unindo-os, guardando até que Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Assim oramos, abençoando em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, irmão. Deus abençoe, irmão Pedro. Deus abençoe, irmã Clícia. Glória a Deus. Agora, quem não dá bem, vem aqui, né? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz, diga eu. Quem está vivo, diga glória a Deus. Cadê as células nesse momento que querem dar o grito de guerra? Os irmãos estão me cobrando brinde. Os irmãos pensam que eu sou rico, é? Meu Pai do céu. Falei que hoje eu vou dar um cinto para vocês. Sinto muito. Amém? A gente vai começar nessa ordem, com as crianças, depois os jovens, depois os homens, depois as mulheres, tá bom? Amém? E amém não, tá? Ninguém falou nada? Amém? Ah, vocês estão nervosos, é? Glória a Deus. Então vamos começar com a célula Sal e Luz. Amém? A célula abençoada, hoje tem 2 membros, liderada pela nossa irmã Luciana. Glória a Deus. Vê aí o microfone, por favor. Depois é a célula Ovelhinhas, tá bom? Que é da tia Yara. Boa noite, Pai do Senhor. Pai Senhor. Pai Senhor. Nós vamos conhecer o Sal e Luz. Somos a célula Sal e Luz. É. Vai, 1, 2, 3 e já. Somos sal da terra e luz. Vamos só na terra e luz, vamos. Glória a Deus, irmãos. Palmas. Vem pra cá agora a célula Ovelhinhas. Irmãos, elas começaram a fazer célula mesmo de crianças, tá bom? É uma bênção, é um projeto que o pastor trouxe para nossa área, né? O pastor Aldenor, tá? Estamos cumprindo a risca, começou, tá bom? Então você que tem seu filho, sua filha, procure a Yara, a Luciana para levar para a célula, amém? Aí você vê coisa da faixa etária, vai, Yara. Senhor, nós somos a célula Ovelhinhas de Jesus, amém? Glória a Deus! Se você tiver uma criança ali no Lírio do Vale, que
queira participar dessa célula, é uma bênção, tá, irmãos? Ovelhinha de Jesus, ovelhinha. Ovelhinha de Jesus, eu sou. Ovelhinha de Jesus, eu sou. Glória a Deus, amém, irmãos? Antes de chamar a célula dos homens aqui, a gente quer fazer uma apresentação, amém? Não, os irmãos não vão dançar, calma. Fiquem tranquilos. Antes disso, eu quero chamar aqui na frente o irmão Iraírton. Vem aqui, irmão Iraírton. É o senhor mesmo, você vai para a missão agora, para a África. Vem, pegou de surpresa. Quero chamar aqui o irmão Marcelo. O irmão Marcelo vai para Moçambique. Diz que ele vai levar a Larissa junto. Vai ficar só a Léo e o Nicolas aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, só para a gente apresentar, o irmão Iraírton, ele foi líder da célula Leão de Judá por quantos anos, irmão Iraírton? 3 anos, irmão. 30 anos, eita Deus. Por 3 anos. E aí ele passou o cajado para o nosso irmão Marcelo. Ninguém aplaude não, irmãos? Meu Deus do céu. Amém? Lindo, né? A galera tá falando, lindo, lindo, né, Léo? Então ele assumiu a célula Vida em Cristo, né? É isso? Glória a Deus. Então vamos orar por eles, irmãos. Agradecer ao irmão Iraírton pelo trabalho que ele continua fazendo, já está na outra célula. E o irmão Marcelo está junto com o irmão Ivan. O irmão Ivan não pôde vir hoje, a gente vai orar por ele no final, amém? Então vamos ter sua mão sentado mesmo. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o nosso irmão Iraírton, que cooperou nessa obra durante 3 anos com a célula Leão de Judá. Foi o Senhor que sustentou, foi o Senhor que deu força e abençoou cada membro, meu Deus, daquela célula. Abençoa o irmão Iraírton, o irmão Marcelo, que está assumindo agora a célula Vida em Cristo, que já está cooperando nesta obra, Senhor. Vai abençoando, vai dando a direção, meu Deus, vai mostrando, meu Deus, aquilo que Tu queres para esta célula, meu Deus, tanto para ele como para o irmão Ivan, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aí, Marcelo, tu já fica aqui, já vai dar o grito de guerra, amém? Cadê tua célula? Vida em Cristo. Vem para cá, os irmãos, no comando do Marcelo, amém? Glória a Deus. Glória Depois dele vem a célula Strongman, tá bom? Do nosso irmão José Carlos e depois, por último, Glória a célula a Deus. Arca da Aliança. Glória a Deus. Amém? Agora sim, os varões, os homens. A voz grave. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. É vida, é Cristo, é força e poder, de joelhos lutamos pra nunca ceder. Avança, avança, na luz, na missão. Vida em Cristo, guerreiros de oração. Palmas, irmãos! Glória a Deus! Falei que agora era a voz grossa, rapaz. Agora, cadê a célula Strongman? Irmão José Carlos. Venha pra cá, irmão José Carlos. Irmão Iraírton, que está cooperando nessa célula. Rodrigo. Depois já vem aí a célula Arca da Aliança, tá bom? Já se prepara aí. A gente não perder muito tempo, amém? Glória a Deus. Strong, meu. Nome bonito, né? Vamos lá. Em defesa do Evangelho, seguimos avante. Na certeza da salvação, seguimos adiante. Strongman! Glória a Deus, irmãos. Palmas, palmas. Agora vem para cá a célula Arca da Aliança, que é liderada, irmãos, pelo nosso decano, nosso mestre, irmão Aldir, e o nosso irmão José Mário. A célula Arca da Aliança, meu irmão. A Brena falou lindo. Baiana? Falou a Brena, é? Ah, tá. Amém. 1, 2, 3. Escravo já não sou, Jesus me libertou. Com a célula Arca da
Palmas, irmãos! Glória a Deus! Agora a célula de jovens, vem pra cá, célula Geração Eleita. A líder é a Mirlene, ela não pôde estar hoje, que é aniversário do pai dela, irmãos, né? Então ela pediu aí a dispensa. Então hoje a Vitória vai ficar na frente desse grito de guerra. É a Vitória, glória a Deus. Futura diaconisa Vitória, lá do Vale 5, amém? Vai. Depois, célula Freedom, hein? Já se prepara aí. Depois delas aqui, célula Freedom. Vai. Nossa remissão por Jesus foi feita. Povo escolhido, geração eleita. Somos separadas para uma missão. Levar o evangelho para... Uhul, ahá, geração eleita. Palmas, irmãos! A Bíblia diz o quê? Que os jovens são fortes. Cadê a célula Freedom? Dos jovens abençoados. Glória a Deus. Aí depois vem a célula Nova Geração. É isso, Bia? Glória a Deus. Célula Freedom. Glória a Deus. Eu creio que vai chegar um dia que vai ter 35 células, irmão. Vai ser 35 gritos de guerra. Tô nem vendo. A gente vai sair daqui 10 horas da noite. Amém? Negócio que eles são jovens, são fortes. A maioria é solteira, hein? Glória a Deus. Vai. Freedom é nosso nome, libertos por Jesus. Estamos neste mundo para espalhar sua luz. Vivendo na palavra, jovens de valor. Crescendo e avançando em nome do Senhor. Freedom! Glória a Deus, irmãos. Estão falando que eles são fortes, rapaz? A célula Nova Geração, pode vir. Aí depois delas, irmãos, a gente vai começar com a célula de mulheres, que são mais de 200. Glória a Deus. Aí vai começar com a célula As Déboras, tá bom? Depois delas aqui, tá bom? As Déboras, não, quando eu falo as Déboras, é só as Déboras mesmo. Quando eu falo Débora 2, você já sabe que é 2. Então vai começar com as Déboras. É, Débora 1. Amém? Então vai lá, célula Nova Geração. Glória a Deus. Calma, calma. Paz do Senhor. Deus na nossa frente, enquanto vamos proclamar. Deus é poderoso e pode te salvar. Não esqueceremos do que Ele fez por nós. Seguindo os mandamentos, ouvindo a sua voz. Nova geração, nova geração. Glória a Deus, irmãos. Palmas. Glória a Deus, aleluia. Cadê as células? As Déboras. As líderes são a irmã Fátima Teles, diaconisa, nossa autoridade. E a nossa irmã Ana Célia, futura diaconisa aqui da nossa igreja. Não adianta a senhora fazer assim, né, irmã? Amém? Depois, a célula Vitória em Cristo. Quer o microfone? Quer ver aí? Eita Deus, essa célula é forte. Depois, célula Vitória em Cristo, hein? Glória a Deus. Pai do Senhor, amada igreja de Jesus. Paz do Senhor. O jardim está florido hoje, hein? É, Glória a Deus. só guerreiras. Glória a Deus. Ó. Déboras guerreiras. Lutando pela salvação e oração. Déboras. Palmas, irmãos, palmas! Glória a Deus! Vem pra cá agora a célula Vitória em Cristo. Líderes é a irmã Graça e a nossa grande mestra Braiana. Amém? Depois da Vitória em Cristo, vem adiante do trono, tá bom? Glória a Deus. Depois da Vitória em Cristo aqui, a célula diante do trono. Já se prepare aí. Vai. Eita glória, tem até pompom aqui, o negócio vai ser forte, hein? Oi. A paz do Senhor, amada igreja. Somos mulheres de fé e oração.
Glória a Deus, irmãos. Cadê a célula diante do trono? Líder irmão Isonete. Depois da célula diante do trono, vem para cá a célula conhecendo Deus, tá bom? Depois da célula diante do trono. Glória a Deus. Diante do trono, aí depois da célula conhecendo Deus, tá bom? Isso, aí tá. O negócio tá forte, tem até pompom. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A líder da célula está viajando e nós estamos aqui para representar a célula diante do trono. Vamos lá. Ide com amor, porque uma alma tem muito valor. Ide com amor, porque uma alma tem muito valor. Glória a Deus, irmãos. Palmas, palmas. Vem pra cá agora a célula conhecendo Deus. A líder irmã Ieda, a irmã Deusa. Depois delas vai vir a célula As Déboras 2, tá bom? Depois da célula conhecendo Deus. Glória a Deus. Tem até a mascote a célula. Somos a célula conhecendo Deus e temos um recado para você. Com força, fé e determinação, levando a palavra de salvação. Força, fé e determinação, levando a palavra da salvação. Palmas, 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 irmãos. Agora, pastor Nonato, o senhor vai ver a célula mais barulhenta que tem aqui nessa igreja. É, a célula que mais faz barulho aqui. A célula mais top. Foi o que me falaram. Elas fazem barulho mesmo. Eu gosto desse barulho, que a nossa igreja é pentecostal, amém? Que ninguém tá morto, não. Células Débora 2. E depois delas vai vir a célula Shekinah, tá bom? Para finalizar aí. É. Débora 2, vai! Aonde estão as mulheres que abrem a boca e dão glória? Aonde estão as mulheres escolhidas pelo Senhor? Aonde estão as mulheres que cantam dando glória na unção? Aonde estão as mulheres que vencem suas lutas com os joelhos no chão? Mulheres de oração aqui tem, mulheres de consagração aqui tem, que vence o urso e o leão aqui tem, mulheres cheias de unção aqui tem, mulheres de oração aqui tem, mulheres de consagração aqui tem, que vence o urso e o leão aqui tem, mulheres cheias de unção aqui tem. Glória a Deus! É por isso que a Jenny fica me pedindo brinde. Ela quer ganhar. Eu falo mesmo que eu sou baú. Célula Shekinah! Pra terminar. Olha aí, hoje vai fazer barulho também, olha aí, ó. Tá vendo? Olha. As próximas células, bora fazer barulho, irmão. Glória a Deus. Próxima célula, vou pedir a vuvuzela da Cielen pra gente fazer aqui. Célula Shekinah, irmão. Até o nome é poder dessa célula. Shekinah, glória, unção. Off daqui, vai. Alma, célula, ganhar, consolidar, treinar e enviar, célula Shekinah. Eita glória! Amém? Deus abençoe todas as células. No próximo mês, irmãos, eu vou colocar os quesitos lá no grupo pra gente fazer uma gincana. Próximo mês, tá bom?
Vou ver um prêmio bem legal para vocês, já que a Jenny fica me pedindo brinde. Amém? Cadê o Rodrigo? Vem, Rodrigo, dele. Amém? Então, mês que vem, vou até colocar no grupo essa semana já, os esquisitos, tá? Vai se preparando aí, vai ter que ter bandeira, vai ter que fazer um grito de guerra top, vai ter que ter visitante. Nem que a gente pague ali um x-salada, né? Deus abençoe a todos, amém? Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Agora vamos para a palavra da oferta, amém? Nós vamos ler aqui em Salmo 96, lá no versículo 8. Né? Salmo 96, versículo 8 vai falar assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Versículo 9 ainda completa assim: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Então a oferta, ela faz parte da adoração ao Senhor, né? Oferta logicamente em dinheiro, né? O tempo que nós estamos aqui é uma oferta, né? A dedicação ao trabalho do Senhor, aqueles que têm cargos e fazem com excelência para o Senhor, é uma oferta, né? Então tudo que nós fizemos, né, para o Senhor, né, em prol, né, de salvação, vidas, é oferta, né? Então nós possamos ter isso no coração, que tudo que nós fizemos de coração é para o Senhor, é uma oferta, né? Ou o dinheiro que nós trazemos da nossa renda, ou aquilo que nós estamos empenhados a fazer conforme nossa função, né? Ou o tempo que nós estamos aqui, tudo é oferta, amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, estamos mais uma vez aqui em Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, pelas nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu proporciona, Senhor, a nossas vidas, nossas famílias, Senhor, em nossos caminhos. Queremos Te apresentar, Senhor, a vida de cada irmão, Senhor, a cada servo Teu, a cada filho Teu. Abençoa, Pai, as suas finanças, abençoa a sua família, Senhor, abençoa o seu trabalho. A cada filho Teu que contribui, Senhor, com dízimos, com ofertas, Pai, transborda, Senhor, a Tua presença, Senhor, o Teu Espírito Santo, transborda, Senhor, a Tua graça sem medida, Pai, na vida dos Teus filhos, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo.
glorificação não querem mais pregar, porque pararam de falar no céu, que só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração e traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, comem Atos 2, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, comem Atos 2, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, comem Atos 2, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, comem Atos 2, desce aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Reacende a chama, vem nos restaurar, comem Atos 2, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, comem Atos 2, desce aqui neste lugar. Aleluia, Jesus, aleluia. Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Para os irmãos que nos visitam, que talvez não tenham entendido, hoje é um culto de células. Nós nos reunimos em células. Células são pequenos grupos, onde cada célula que veio aqui na frente tem seu dia de fazer a sua reunião, onde ali nós ministramos a palavra do Senhor, cantamos louvor. Temos células de mulheres, de jovens, de homens, de crianças, né? E nossos visitantes são convidados, se quiserem participar conosco das células, amém? Temos todos os dias da semana, de quarta, sexta, sábado, amém? Não tem desculpa de dia, né? Que você escolhe o dia, escolhe próximo à sua casa. E hoje eu estarei trazendo a mensagem do Senhor, amém? Trouxe como título, Vencendo o Medo. Quem aqui tem medo, levanta a mão. Ah, só eu que tenho medo. Olha aí, quem mais admite são as mulheres que têm medo, né? Quem tem medo? Nós temos medo, né? O medo faz parte da nossa vida, da nossa natureza humana. O que é o medo? Ela é uma reação de alerta muito importante para a sobrevivência dos seres humanos. Se nós não tivermos medo, por exemplo, vai vir um cachorro sobre nós, se não tivermos medo, um cachorro, um pitbull com a bocona aberta, a gente vai ficar lá, oi cachorrinho, e o pitbull no teu braço, né? Então o medo é uma reação também que nós aprendemos para nós nos defendermos, amém? Quando a criança é pequenininha, ela não tem medo, né? Ela ainda não sabe, ela vai lá com o dedinho na tomada. Que buraquinho é esse, né? Deixa eu colocar meu dedinho aqui na tomada. E muitas das vezes pega choque, muitas das vezes não sabe das coisas, sobe nos lugares mais altos, porque eles ainda não aprenderam a consequência, né?
dos seus atos. Medo é uma consequência da liberação de hormônio como adrenalina. Quando nós estamos com medo, a gente tem algumas sensações no nosso corpo. Quais sensações você sente quando você está com medo? O coração acelera, né? A boca fica seca. Muitas das vezes, quando nós estamos com medo, de repente a pessoa corre, acontece alguma coisa, ela precisou fugir, né, daquela situação de medo, os lábios ficam brancos, a pessoa fica pálida, né? Por exemplo, pessoa morena, quando ela fica branca, alguma coisa aconteceu, né? Chega a pessoa fica pálido. Então, isso daí é uma reação do nosso corpo frente ao medo. Isso está preparando o seu corpo para 2 eventos. Quando nós estamos com medo, nós podemos ter 2 situações. Ou você foge, ou você luta, né? Muitas das vezes a gente prefere fugir do que lutar. E esse luta e fuga não quer dizer lutar, guerrear, mas é enfrentamento da situação que está te causando medo, tá? Fobia. As pessoas hoje estão usando muito os termos psicológicos, né? Fobia. O que é fobia? Eu tenho fobia a isso, fobia aquilo. Fobia já é um estado patológico, doentio. A pessoa precisa de tratamento. Ela não prepara o indivíduo para decidir entre a luta e a fuga. Ela paralisa e impede que se relacione com o objeto do seu medo. Por exemplo, aranha. Tem pessoas que têm medo de aranha, né? Aracnofobia, a pessoa não consegue nem ver a foto da aranha, né? E aí ela fica com medo extremo. Nós preparamos um videozinho que é de um neurocientista para trazer falando sobre o medo e sobre o enfrentamento do medo. É um primeiro vídeo. Enquanto a mídia prepara o vídeo, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 4, amém? Que vai trazer um personagem bíblico que enfrentou medo também, para nós vermos que todos nós passamos por essa situação de medo. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga BD. 19 diz assim: Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a esta hora eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. Ao ouvir isso, Elias se levantou e, para escapar com vida, foi para Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali seu moço. Depois foi para o deserto, caminho de um dia. Se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Somente até aí. Então a gente pode observar pela fala de Elias que Elias estava com medo de morrer. E com medo de morrer por causa da ameaça que foi feita, ele pediu para si a morte. Então, para nós vermos como uma ameaça, como uma palavra de ferida, alguma pessoa tem poder de vida ou de trazer maldição e morte. Vamos ver o vídeo, o que esse neurocientista, ele é bem dinâmico, ele fala pra gente sobre Talvez medo. Você nunca tenha visto ou ouvido falar desta intrépida mocinha. O nome dela é Colette DeVito. Ela nasceu em Boston, Estados Unidos. E a vida toda ouviu que não se encaixava no mercado de trabalho. Até que aos 26 anos criou a Colette's Cookies. Ela fazia tudo, produzia e entregava sozinha, bichinha, gente. Começou vendendo sozinha, mas hoje entrega para todo o país. Colette contratou 15 funcionários com deficiência e transformou essa exclusão em uma grande oportunidade. Hoje ela gera empregos e prova sim que o mercado pode ser bem mais inclusivo. Uma das frases dela é: nunca desista. Não deixe que as pessoas te deixem triste se sentindo rejeitada. Mantenha-se motivada e siga seus sonhos. Colette DeVito. Percebe que muitas coisas somos nós que permitimos quando não comunicamos aquilo que sentimos da parte da outra pessoa. Dentre tantas coisas que essa moça precisou para seguir em frente, uma delas, com certeza, esteve presente em abundância. Uma coisinha chamada coragem.
Pelo dicionário, coragem significa moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar a situação emocional ou moralmente difícil. Do ponto de vista científico ou neurocientífico, a coragem é fruto da interação complexa do sistema límbico, que é essa partezinha bem aqui, ó, esse centrinho aqui. O sistema límbico, que inclui a amígdala cerebral, que esse pontinho aqui, ela é responsável pelo medo. O nome é amígdala porque lembra uma amêndoa. É a interação dessa amígdala, que está no sistema límbico, juntamente com o córtex pré-frontal, a região que regula emoções e o nosso comportamento também. A coragem envolve a capacidade de o cérebro separar a sensação subjetiva de medo da sua expressão objetiva no corpo, permitindo agir apesar do medo. Ou seja, coragem não é a ausência de medo, é a ação de enfrentamento, mesmo sentindo-o. Lembrou muito uma situação bíblica onde o substituto de um grande e renomado líder da Bíblia, que havia falecido e passado para ele a vez de liderar, viu na condição de enfrentar tanta coisa nova para todo mundo e para ele mesmo. E recebeu de Deus essa palavra. Essa pessoa é Josué. E a Escritura Sagrada consta em Josué, capítulo 1, versículo 9, o seguinte: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu creio que essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Não é deixar de ter medo, é ser forte e ter coragem, enfrentar o medo, mesmo sentindo-o, tendo confiança e convicção em um enorme e grande detalhe que faz toda a diferença. Você não está só. Deus vai com você. Que nesse dia você se enche de coragem e ousadia para conquistar. Porque eu declaro que essa semana vai ser uma das melhores semanas da sua vida. Ela conseguiu. Você também conseguirá. Entendido isso? Obrigado de nada. Amém? Vamos aplaudir essa jovem primeiro, né? É uma jovem que tem síndrome de Down e muitas das vezes nós já julgamos as pessoas, né? E condenamos as pessoas que não vão conseguir, que não vão ser nada. E aí prova que ela conseguiu. Será que ela não teve medo? Teve medo. E ele fala aí sobre a coragem, que a coragem não é a ausência de medo, mas é você enfrentar o medo. Então é isso que nós devemos fazer todo dia, diariamente. Quantas de vocês não estavam com medo de vir aqui e dar o grito de guerra? Quantos de vocês não estavam com vergonha, têm vergonha da exposição, de estar se colocando à frente? Mas vocês foram corajosos, vocês enfrentaram, vieram aqui, muitas das vezes não sabem o grito de guerra bem, se enrola, mas vocês vieram, vocês falaram, vocês venceram o medo. Talvez vocês olhem para mim e dizem assim: a irmã Larissa não tem medo, não tem vergonha de estar lá. Tenho, se você vier pegar na minha mão, ela está gelada. Mas eu estou aqui enfrentando o meu medo. Eu estou aqui anunciando a palavra do Senhor. Então é isso que nós devemos fazer. Nós começamos, ele fala sobre Josué, né? Josué que sucedeu ali Moisés. Então nós vemos que era um jovem. Mas ele chegou ali com o Senhor, falou para ele várias vezes, a gente vai ver Josué, o Senhor fala várias vezes para ele ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e corajoso, porque muitas das vezes hoje o que nós mais vemos são pessoas medrosas, o medo tem tomado conta da nossa vida. Se nós formos ver no cotidiano, no nosso dia a dia, de que nós não temos medo? Se a gente for ao trabalho, se a gente for de ônibus, a gente corre risco de ser assaltado. Amém? É ou não é? Se a gente for a pé, a gente corre risco de ser assaltado e acontecer outras coisas. Se a gente for de Uber, a gente tem medo também. Às vezes eu converso com o Uber, né? O Uber com medo da gente e a gente com medo do Uber, né? É uma cidade de violência. Eu falando para os meus filhos ontem à noite, a gente acha que o conjunto é tranquilo, né? Moramos no conjunto, o conjunto Augusto Montenegro, é tranquilo. Ontem uma pessoa foi esfaqueada lá na frente de casa. Então, a gente acha, acredita, eu digo assim, olha, enquanto a gente está dormindo, como o Senhor é bom, é maravilhoso, a gente estava dormindo tranquilamente. E quando a gente acordou, viu o vídeo, né? O misericórdia, onde foi isso? Bem aqui, que deu para ver o muro, né? Bem na frente. Então, o medo nos assola o tempo todo. É medo de quê? Medo de perder o emprego. É o medo da doença. A pandemia veio e nos deixou ainda mais medrosos com tudo o que aconteceu. Agora a gente higieniza a mão, toda hora a gente fica com medo. Bebeu naquele copo, lava logo o copo, trouxe as compras. Então, a gente tem que vencer o medo. Amém? A gente vai trabalhar, eu conversando com uma irmã, ela dizendo: irmã, eu até pegava o ônibus nessa parada, agora eu tenho medo de pegar o ônibus nessa parada, né? Tem irmã que quando termina o culto, eu conversando com ela, eu digo: irmã, você é crente foguete. Quando termina o culto, a irmã,
A gente não vê a irmã vai embora. Não, irmã, é que eu tenho medo de ir sozinho para casa, né? Ali é meio perigoso. E eu ia visitar uma irmã, ela dizia, irmã, tu não tem medo de voltar sozinha para casa? Eu digo, misericórdia. E tanto que se fala em medo. E a gente vê Elias. Nós lemos primeiro Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 4. Elias, ele tinha acabado de vencer uma grande batalha. Elias, ele lutou ali contra os 400 profetas de Baal, e ele venceu aquela batalha. E depois de ter vencido aquela batalha e ter visto a ação de Deus, aí vem Acabe fuxicar de Elias. Acabe chega ali com Jezabel e diz para ela, olha, tu viu o que Elias fez? Ele acaba de matar todos os profetas. E Jezabel, sabe quem era Jezabel, gente? Era uma mulher que não tinha um temor do Senhor. Jezabel, ela introduziu o culto a Baal. Então Acabe se casou com uma mulher que não era da linhagem, que não era do povo de Deus, e com isso contaminou a adoração. Ela tanto fez um templo ali, como introduziu a adoração a Baal, que era uma das coisas que Deus abominava. E aí o que ela traz? Ela diz assim, E aí ela, peraí que eu vou fazer uma cartinha, você leva lá. Mandou o mensageiro dizer a Elias, assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a esta hora eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. Amém? Elias tinha matado os profetas, porque eles tinham feito, todos nós conhecemos a história, eles tinham feito um acordo lá, bora ver quem é o Deus verdadeiro, vamos ver quem é o Deus que opera. E os profetas de Baal passaram o dia lá orando, clamando, gritando, se cortaram todos, e o Deus de Baal não desceu fogo do céu. O acordo ali era quem descia fogo do céu. E chegou determinada hora, determinado momento, Elias disse, aí, nada, Deus de vocês não vai mandar fogo, gritem mais alto, de repente ele esteja dormindo. Elias ali, né, pisando no calo ali dos profetas, grita mais alto, quem sabe ele não viajou, ele não esteja dormindo, e nada. E terminou o horário, Elias foi lá, arrumou o holocausto, o local onde ia ser feito o sacrifício, onde eles estavam ali, jogou água e orou ao Deus do céu. E o nosso Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. É o Deus de Elias, é o Deus de Moisés, é o Deus da Larissa, é o Deus da Deusa, da Braiana, é o Deus da Bia. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa, por isso nós não devemos ter medo. E ele foi e desceu o fogo do céu e mostrou que ele estava com Elias. Eu posso ouvir um glória a Deus, igreja? É o mesmo Deus que está com você. Quando você está passando por problema, quando você está passando por dificuldade, quando você dobra o seu joelho em casa, é o mesmo Deus de Elias que ouve o seu clamor, que acolhe você, que responde à sua oração. Elias venceu uma das batalhas mais importantes. Depois disso, o rei Acabe, o 7º rei do reino de Israel, que governou por cerca de 22 anos. Ele é conhecido por sua esposa, que introduziu os cultos a Baal. Isso desagradou a Deus grandemente, que nós possamos continuar sendo fiéis ao nosso Deus e adorarmos um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Tiago capítulo 5, verso 17, diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isso daí, irmão, significa que independe se você é um homem de Deus, se você é um profeta, se você é um sacerdote, se você é um pastor, se você é um diácono, se você é um líder de célula, você vai sentir os sentimentos que são inerentes ao homem. Você pode sentir medo, você pode sentir raiva, você pode sentir tristeza. Tiago capítulo 5, verso 17 diz, Elias era homem sujeito
sujeito às mesmas paixões que nós. Nós somos seres humanos. O que nós não podemos deixar é sermos dominados por esses sentimentos. Os sentimentos de medo. O medo nos deixa incapacitado. Muitas das vezes não permite nem nós tentarmos algumas reações. Muitas das vezes vem uma vaga de emprego maior e o medo te domina. Diz, não vou aceitar. Eu não sou capaz de realizar isso. Não, eu não posso ir. De repente alguém na igreja te chama, te convida para realizar alguma coisa e você logo vai dizendo, não, eu não posso, não, chama fulana, chama ciclana. Nós nos deixamos vencer pelo medo. Nessa noite o Senhor tem nos chamado para sermos ousados, para sermos homens e mulheres corajosos. Nós temos que ter coragem e ousadia. Mas, irmã Larissa, por que uma palavra sobre enfrentamento de medo num culto de célula? Porque as pessoas estão morrendo e nós estamos nos calando enquanto igreja. Nós cantamos sobre Atos. No tempo dos Atos dos Apóstolos, eles eram ousados, eles pregavam o evangelho na praça, mesmo correndo o risco de morte, mesmo depois do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, eles foram ousados. E hoje nós nos calamos, nós não evangelizamos mais. E hoje nós temos uma gama de ferramentas para clamar, para buscar, para evangelizar, e muitas das vezes nós não fazemos. Nós temos nosso WhatsApp, nós temos o celular, nós podemos ligar, fazer ligações, chamadas de vídeo, nós podemos fazer essas reuniões de células que nós fazemos, chamar nossos vizinhos para participar, e muitas das vezes nós estamos nos deixando ser omissos ou vencidos pelo medo. E a palavra do Senhor vem nos incomodar, porque pessoas estão morrendo. Aqui no Lírio do Vale, 2 jovens cometeram suicídio esse mês. E nós, o que nós estamos fazendo para anunciar as boas novas de salvação? Uma vez o irmão Auridimar ministrou aqui, ele trouxe uma fala, não lembro se ele ministrou, se foi nos status dele ou que ele colocou no grupo, que nós somos mendigos que encontramos a padaria. E nós temos que anunciar para os outros mendigos aonde é a padaria. E aí você pode dizer, meu Deus do céu, irmão, deu nó agora na minha cabeça. Mendigos, nós precisamos de alimento, o mendigo precisa de alimento. Nós éramos isso, esses mendigos sedentos por comida, mas não é qualquer comida, era comida espirituais. E nós encontramos a padaria. Jesus, ele disse que ele é o pão da vida. E depois que nós provarmos desse pão, nós nunca mais teremos fome nem sede. E nós encontramos o Senhor. Então nós não podemos ser egoístas a tal ponto de guardarmos essa padaria e dizermos, eu encontrei o Senhor, eu vou guardar ele só para mim, eu não vou contar mais para ninguém. E isso cabe às pessoas do mundo que são egoístas, de nós não. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós devemos anunciar isso diariamente. Eu sento na parada de ônibus para esperar o ônibus, chega uma pessoa, a gente começa, tu já conhece Jesus? Oi, tudo bem? A pessoa diz, está tão quente, né? Ainda bem que tem um calor, dá para secar a roupa, né? Tu já conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus? No trabalho, na escola, na faculdade. Antigamente nós éramos conhecidos porque nós andávamos com folhetos dentro da nossa bolsa, dentro da nossa Bíblia. Aonde nós íamos, nós entregávamos um folhetinho da palavra de Deus. Com o tempo isso foi se perdendo, nós fomos deixando de lado. E o Senhor tem nos chamado, nós somos células avivadas, células igreja do Senhor. Células são pequenas igrejas que estão mais perto das pessoas para anunciar o evangelho do Senhor. Trago também um outro grande homem de Deus chamado Jonas. Jonas também teve medo. Amém? Não vou falar de mulheres medrosas, vou falar só dos homens, tá? Brincadeira, amada igreja, vou já pegar as mulheres também. Jonas foi medroso. Nós costumamos chamar e dar nomes agora aos profetas, né? Jonas é o profeta fujão, né? Jeremias é o profeta chorão. Nós gostamos de nomear, né? Mas nós vivemos naquela época, passamos o que eles passaram naquela época para a gente agora estar nomeando e achar que é muito fácil, né? Jonas, como todos nós conhecemos a história dele, foi o profeta que foi chamado por Deus para ir para a cidade de
Muito bem, todo mundo foi para a escola bíblica dominical, né? Foi para a cidade de Nínive. Jonas obedeceu? Ele foi para onde? Muito bem, ele foi para Tarsis. E aí, o que aconteceu? O Senhor falou com ele, né? E ele foi engolido por um grande peixe. E ali na barriga do grande peixe, ele sentiu medo. E aí ele orou ao Senhor. Mas por que será que Jonas fugiu? Será que ele fugiu só porque ele era teimoso e não queria obedecer ao Senhor? Preparei um videozinho para a gente conhecer como era a cidade de Nínive naquela época, para quando nós formos falar, nós falarmos com propriedade. Amém? Ele não só fugiu porque ele queria fugir, porque ele era desobediente, não. Ele era um homem temente a Deus. Então, neste vídeo, aí nós vamos ver a cidade de Nínive como eram também você vai os seus entender guerreiros. quem eram os ninivitas, por que eles ficaram conhecidos por sua crueldade e, finalmente, o que aconteceu com o povo e a cidade de Nínive. Como o próprio nome deixa claro, os ninivitas eram os habitantes da cidade de Nínive, uma cidade assíria que ficava nas proximidades do rio Tigre. Como a cidade de Nínive teve uma história antiga muito longa, seus habitantes experimentaram diferentes condições de vida. Mas em seu auge, é certo que os ninivitas moravam numa cidade grande e importante da antiguidade. Inclusive, com o reinado do rei Senaqueribe, Nínive foi feita a capital da Síria. E o Império Assírio foi um dos maiores impérios da antiguidade e era uma verdadeira potência militar e administrativa que se estendia por um vasto território que incluía regiões que hoje correspondem a partes do Iraque, da Síria e da Turquia. Na posição de capital do Império Assírio, a cidade de Nínive também foi um importante centro cultural, artístico e religioso. O próprio livro do profeta Jonas também destaca a grandeza daquele lugar e registra o quão numerosos eram os ninivitas. Logo na introdução desse livro, no capítulo 1 e versículo 2, a cidade de Nínive é designada como uma grande cidade. Portanto, principalmente a partir do século 8 a.C., os ninivitas foram cidadãos de uma verdadeira metrópole de sua época. Eles viviam num centro religioso e administrativo que contava com um forte comércio. E por causa dos lendários governantes que passaram por ali, os ninivitas estavam habituados a ver grandes palácios e construções em sua cidade. E nos livros de Jonas, Naum e Sofonias, a Bíblia traz algumas informações interessantes sobre como era a vida dos ninivitas. O sítio arqueológico na região da antiga Nínive e escritos antigos também fornecem detalhes importantes sobre como viveu o povo que habitou aquela terra. Primeiro, os ninivitas eram muito idólatras. Parece que a vida na cidade de Nínive estava intimamente ligada ao culto a Estar, a deusa da fertilidade e da guerra. Mas além dessa divindade, os ninivitas também adoravam a outros deuses, como Nabu e Nisroque. Em segundo lugar, os ninivitas, como parte do Império Assírio, ficaram muito conhecidos na história por sua crueldade. Inclusive, no livro do profeta Naum, esse povo e sua cidade são apresentados como a personificação da crueldade, da brutalidade e do mal. Através de Naum, o Senhor falou de Nínive como uma cidade sanguinária, cruel, um centro de mentiras e de violência, um lugar onde não faltavam crimes. E de fato, as atrocidades cometidas pelos assírios em suas ofensivas mostram que eles estavam entre os povos mais brutais da antiguidade. De acordo com registros históricos, os ninivitas se orgulhavam de executar suas vítimas para depois expor seus corpos destroçados publicamente. Em certos períodos da história dos ninivitas, parece ter sido comum entre eles algumas práticas de tortura, como, por exemplo, furar os olhos, esfolar pessoas vivas e arrancar partes dos corpos de seus prisioneiros, principalmente orelhas e narizes. E além da violência física, parece que a injustiça social também era outra marca dos ninivitas. Portanto, o povo ninivita ficou conhecido por sua desonestidade, arrogância, impiedade e falta de escrúpulos.
Os ninivitas eram muito materialistas e tinham um desejo insaciável por poder e domínio. E para satisfazer esse estilo de vida impiedoso, eles recorriam às guerras. Os assírios, com sua capital em Nínive, eram uma verdadeira máquina de guerra que devastava o que tivesse pela frente. O profeta Jonas viveu numa época em que Nínive estava em seus dias de glória e contava, como acabei de dizer, com a temida máquina de guerra assíria. Então nós podemos ver aí e observar quão cruéis eles eram. Eu li certa vez em um livro que os ninivitas, eles faziam, como vocês já viram, puderam observar, que eles faziam, cortavam as orelhas, o nariz das pessoas que eles escravizavam. Eles também abriam a barriga das grávidas, arrancavam os bebês, colocavam gatos dentro e costuravam novamente. Quem é o corajoso aqui que queria ir pregar em Nínive? Que queria ir lá anunciar que o Senhor ia destruir a cidade? Pois é. O Senhor mandou Jonas ir lá para Nínive. Vá lá e anuncie que eu vou destruir a cidade. Se eles não se arrependerem dos seus pecados, vou destruir a cidade. Quem é o corajoso com esses guerreiros aí, com essas atrocidades que eles faziam? Aí nós chamarmos o outro de fujão, né, de medroso, é muito fácil. Então, para nós, é por isso que é bom a gente ler e entender para podermos falar com propriedade. Amém? Nós podemos citar vários personagens da Bíblia também que sentiram medo. Vamos para as mulheres, estão aqui atrás, dizendo as mulheres, ó. Vou falar das mulheres. Maria, mãe de Jesus, sentiu medo. Ela engravidou antes do casamento. E nós sabemos o que era isso para uma jovem ficar grávida. A mulher do fluxo de sangue, ela foi e tocou em Jesus. Antigamente, a mulher que estivesse doente, enferma e principalmente com fluxo de sangue, ou nos seus dias, né, ela não podia nem sair de casa. Era feito casas fora para ela ficar, fora do arraial, porque ela não podia ficar. A mulher correu o risco de vida. Mas ela foi até Jesus quando soube que Jesus podia curar, que Jesus estava operando um milagre. Ela foi lá até Jesus, enfrentou o seu medo e foi até Jesus. Talvez se arrastando, se espremendo ali entre os homens. Eu quero só chegar na beiradinha da roupa dele, eu vou tocar e eu sei que se eu chegar perto dele eu serei curada. E o Senhor operou milagre na vida daquela mulher. Será que Débora, quando foi chamada para a batalha, não sentiu medo? Ou será que ela enfrentou o seu medo e disse, eu vou com você para a batalha, mas se nós ganharmos essa batalha, a vitória vai ser em meu nome. Amém? Então nós temos homens e mulheres que enfrentaram seu medo, que sentiram medo e que venceram esse medo. Nós poderíamos citar aqui vários e vários personagens que sentiram medo, que enfrentaram seu medo, tiveram coragem. Mas a Bíblia nos ensina que não devemos temer, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, verso 18. Sabemos que Jesus foi o único homem a viver uma vida sem pecado. Amém? Jesus, ele veio em forma de homem aqui, mas mesmo em forma de homem, vindo aqui ao mundo, ele sentiu dores. Jesus chorou quando seu amigo morreu. Jesus sentiu raiva quando ele chegou na casa de adoração e a casa estava servindo de pombal, estavam servindo em casas de venda, as pessoas não estavam ali para fazer o que era para ser feito, que é isso que você e eu estamos fazendo nessa noite, adorar o Senhor. E Jesus sentiu medo quando estava perto da crucificação, que ele sabia o que ia acontecer. Jesus teve medo enquanto orava no jardim do Getsêmani. Ele disse, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue caindo até o chão, como fala em Lucas 22, 42 ao 44. Então nós vemos que Jesus, ele passou por essas situações, mas ele orava, ele clamava, ele pedia e enfrentou o seu medo. Então hoje eu trago que nós devemos enfrentar o nosso medo, seja qual for o medo. O Pedro enfrentou o medo dele essa semana, o medo do casamento, talvez os preparativos ali de preparar tudo. Isso tudo quem já casou sabe como é. É uma semana de aflição, de medo. Será que vai dar certo? Será que vamos conseguir? E que Deus abençoe vocês o casamento. Talvez a Braiana enfrentou o medo ontem de resolver as situações ali frente à missão com mulheres. Ela ficou ontem à frente, eu agradeço em nome de Jesus, e conseguiu, foi uma bênção para a honra e a glória do Senhor. Talvez a Deise enfrentou o medo dela sábado na consagração, para preparar a consagração sozinha, que sempre são 2 ou 3 células, e ela preparou a célula sozinha. Então, se nós formos citar assim, quantos de nós não enfrentamos os nossos medos durante a semana? Que nós possamos aprender com o Senhor Jesus. Quando nós não conseguirmos com a nossa força, que nós possamos dobrar o nosso joelho e pedir a força dEle, clamar a Ele em oração. Mas não vamos deixar o medo nos paralisar. Se você tiver com medo excessivo, procure os médicos. Amém? Para quem não sabe, eu sou psicóloga. Vocês podem me procurar. Tem alguns irmãos que me procuraram. Nós orientamos. Procure ajuda médica, não é vergonhoso. Quando nós estamos com dor de dente, nós corremos para o dentista e falamos para todo mundo: eu vou no dentista, meu dente está doendo. Quando caiu, machuca o pé. Eu vou no ortopedista, meu pé está doendo. E por que quando é para ir ao psicólogo? Quando nós não estamos bem das nossas emoções, não estamos conseguindo dar conta, nós temos vergonha, nós não queremos procurar. Então você homem, você jovem, você senhora, vamos nos cuidar, nós precisamos ter uma igreja saudável. A igreja é a que cuida dos outros. Se nós não estivermos bem, como é que nós vamos cuidar das outras pessoas? Nós mães, nós precisamos estar bem para cuidar dos nossos filhos, para cuidar dos nossos netos, para cuidar das outras pessoas, para cuidar da sua célula. Líder, você tem que estar bem. Então nós temos que procurar ajuda. Amém? Jesus mesmo disse na sua palavra: os bons não precisam, quem precisa de médico são os doentes. Então ele está indicando: procure um médico. Vamos nos cuidar das nossas emoções, para nós aguentarmos. Muitas das vezes se torna um fardo. A pessoa não consegue administrar muitas situações. Mas o nosso Senhor, Ele diz: nisso aperfeiçoado o amor entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é assim, assim somos nós também nele, neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E todos nós somos aperfeiçoados no amor do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós lançamos fora todo medo, e a partir de hoje, do medo que nós tivermos, nós vamos lançar diante do Senhor. Senhor, eu tenho medo disso. Senhor, eu tenho medo de cantar. Quando eu vou lá na frente para cantar, eu me tremo todinho, parece uma vara verde. Senhor, eu tenho medo de dar uma palavra na minha célula. Então eu vou começar com coisas pequenas, com grupos pequenos, dando uma palavra, contando um testemunho, para ir vencendo o medo. Eu tenho medo de quê? De dirigir? Então eu vou lá tirar minha habilitação, eu vou dirigir. Então é assim que nós vamos vencendo o nosso medo. Nessa noite eu gostaria de convidar você que essa palavra falou com você, que muitas das vezes talvez você tenha sido vencido pelo medo. Talvez alguém falou para você algo na sua infância: você não vai conseguir, você é burro, isso não é para você. E você deixou essas palavras entrarem no seu coração, na sua mente.
E você precisa ser curado, ser tratado disso. Nessa noite eu convido você a dar o primeiro passo de coragem. É hoje, é agora, que você vai dizer assim, nós só aprendemos realmente as coisas quando nós colocamos em prática. Muitas das vezes a gente diz, eu aprendi isso, eu aprendi a fazer um bolo, mas eu não faço o bolo, eu não aprendi. Agora, quando eu fizer o bolo, realmente eu aprendi a fazer o bolo. Então, eu convido você que vamos nos colocar de pé, que assim fica mais fácil. De pé já está... né? De pé já está um caminho mais. Então, que ninguém quer receber uma oração, ninguém quer enfrentar o seu medo, glória a Deus, aleluia. Jeane, se quiser vencer o seu medo, cantar um louvor, tá? Você pode ficar à vontade. Oh, Jesus, aleluia, Jesus. Talvez é um medo do escuro, talvez é um medo de dormir sozinho, talvez o teu medo seja um medo da mãe falecer, e como é que eu vou ficar, o medo do meu filho. Não sei qual é o teu medo, o que te paralisa, o que te deixa angustiado. Mas nessa noite o Senhor quer falar contigo, nessa noite o Senhor quer te libertar, quer que você dê o primeiro passo. Nós temos que nomear as coisas, dar nome. É um medo, é uma ansiedade, é uma tristeza. O que eu sinto, Senhor? Fala comigo, trata-me, Senhor. Nós queremos ser tratados por Ti, Pai. Estou vendo que só as mulheres têm coragem, né? Os homens não têm coragem. Estão aí, mas amém. Você vai receber aí mesmo, nessa noite. Aleluia, Jesus. Obrigado. Aleluia, Jesus. Vamos estar orando ao Senhor. Estenda as mãos. Aleluia, Jesus. Enquanto os irmãos estão aqui diante do Senhor, nós ministramos sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. As bênçãos do Senhor. O Senhor te cura de medo, de ansiedade, de temor. Aleluia. Receba de Deus a provisão, o toque do Senhor. Pai santo e Pai querido, nesta noite aqui estão as tuas filhas, Senhor. Teus filhos, Senhor, diante de ti, Senhor. Que eles recebam nesta noite o vigor, a força de Deus, a cura do Senhor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, receba o toque de Deus, receba o toque do Senhor, receba a cura em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, recebe, minha irmã, a força de Deus, recebe o ânimo de Deus. Em o nome de Jesus, nós tocamos e seja curado. Receba o renovo e força do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor te levanta como vencedor, recebe a vitória, recebe a cura, recebe vigor do Senhor em o nome de Jesus. Com a comida que o profeta comeu, que foi a palavra do Senhor, a ordem de Deus, ele caminhou 40 dias até chegar no monte de Deus. Que toda a provisão de Deus, toda a sorte de bênção espiritual, que foi ministrada através da palavra de Deus, através da serva do Senhor, sobre a sua vida, receba em o nome de Jesus. Recebe a cura, recebe o ânimo, recebe toda a provisão do Senhor em o nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Deus abençoe a irmã Larissa, Deus abençoe a igreja do Senhor nosso Deus. Não é fácil, né? Aleluia. Mas estamos aqui por fé e não por vista. Aleluia. Os irmãos receberam oração. Eu nem sei qual foi o motivo, mas você sabe que veio aqui na frente. Aleluia. Só o fato de você romper a multidão, sair do seu lugar. O Senhor já está vendo a sua fé. Amém? Eu acredito que todos são de casa, mas se tiver alguém para fazer a sua decisão por Cristo, essa noite também é noite de salvação. É noite de entrega, né? A gente tem medo, né, de dizer, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu acredito que todos já são, mas se tiver por acaso alguém que ainda não tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, essa noite é noite
de você romper com medo. Se por acaso você não esteja aí do lado, fale para a pessoa que está do lado, ora por mim, que depois eu vou lá na frente, né? Porque não é fácil não, meu irmão, né? Aquele irmão Larissa falou assim, não tem, sabe, chão, não. Às vezes é o pastor, alguém, quem está ministrando, alguém diz, rapaz, olha, a mão fica fria. É o medo que às vezes nos paralisa, mas nós precisamos romper em fé, em nome de Jesus, né? Romper em fé. Eu vou ser curado, eu recebo a cura, eu recebo o milagre, eu recebo a provisão de Deus, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final do culto. Terça-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Amém? E uma semana de bênção a toda a igreja do Senhor, nosso Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quantos precisam de oração e querem orar o Senhor? Amém? No final a gente fala com a liderança e domingo que vem também a ceia do Senhor. Vamos estar aqui, meus irmãos, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, fazendo em memorial dele até que ele venha para arrebatar a sua igreja. Amém. Senhor, nós oramos agradecido nesta noite. A sua palavra foi ministrada, Senhor, e diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Receba em nome de Jesus a unção do sobrenatural de Deus para pregar o evangelho, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, crendo que o nosso Deus está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso Deus. Podemos dizer que é o Deus do Diego, que é o Deus da irmã Dora, que é o Deus desta igreja, desta congregação, e assim, Senhor, ser conosco, meu Pai, ao deitarmos, ao levantarmos, ao acordarmos, ao irmos ao nosso trabalho, Senhor, nos dar uma cobertura espiritual, que não tenhamos medo, Senhor, no trânsito, nos ônibus, Senhor, em o nome de Jesus, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo mal, em o nome de Jesus, que aqueles que estão enfermos sejam curados, que aqueles que precisam de uma provisão, de um milagre financeiro, receba, meu irmão, a vitória, receba a provisão de Deus, receba o seu milagre, em o nome de Jesus. Assim, Senhor, nós oramos, leva-nos na tua paz, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Lá no final, ali no Bebedouro, aquela região ali, eu falo com os líderes, tá bom, meu? Das missões e os diáconos ali, a nossa pastora Consuelo e o Diego aqui.